Soltei. Dá, puder, PA, só ir admitindo a turma aí, enquanto eu vou fazendo essa breve introdução. Bom, Fechado, Rô. pessoal, valeu. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui mais uma vez. A gente teve uma apresentação ontem e outra hoje aqui. Tá bem corrido, mas a gente está com uma cabeça muito boa e muito fresca para a gente compreender como que a gente vai se preparar para o próximo ano, né? E, pô, vocês têm aí, respectivamente, os desafios profissionais de vocês, com certeza várias empresas de vocês já, puta, estão pensando no planejamento do ano que vem, fechamento do ano fiscal, blá, blá, blá. E eu enxergo algumas vertentes muito parecidas com cada um de vocês quando a gente fala, né, a empresa, o atleta. Certo, Will? Certo, coach PA? Então, a gente tem uma preocupação bastante grande sobre o que a gente pode fazer de diferente, o que que a gente pode realmente melhorar no aspecto treino, naquilo que vocês nos contratam para a gente realmente conseguir promover aquilo que. Só vou pedir uma gentileza, pessoal. Tem uma galera que entra aqui no, na sala, entra, né? Coloca no mudo aí, PA, por gentileza. Tem uma configuração que o pessoal já entra no mudo, mas mesmo assim ainda não dá aqui. E estão me escutando aqui? Me escuta? Tudo bem? Tá. Eu vou começar apresentando então aqui, pessoal. E aí, o que que nós temos aqui? Vamos lá. Todo mundo vendo minha tela aqui, né? Tranquilo? Muito bom. Deixa eu só adequar aqui isso aqui. Vou colocar aqui um layoutzinho pra eu estar aqui falando no fundo. E vamos nessa. Pau na máquina. Maravilha, pessoal. Bom, ah, quando a gente fala do Ironman Floripa, surge sempre uma preocupação para entender em cada um de vocês quais são as principais metas e objetivos. Para a grande maioria, não é a primeira vez. Né, foi um número até interessante que mais da metade não é o primeiro Ironman e agora eu não lembro agora se esse número acompanha, mas provavelmente próximo à metade vocês estão voltando para a ilha, então, enfim, fazendo Ironman Florianópolis de novo. E tradicionalmente o Ironman ele acontece ali no último final de semana de maio, né? Muito próximo aí nesse fim do primeiro semestre. E, e a gente, quando fala de preparação nessa fase do ano, é um negócio meio chato. Vários de vocês voltaram de mundiais, né? Kona, Marbella, poxa, fizeram provas a rodo aqui esse ano, tão cansados. E é super interessante, de repente, a gente promover esse descanso fisiológico, mas também emocional, mediante essas circunstâncias. Como que a gente consegue medir isso dentro, né, junto ao atleta? Basicamente, é quando a gente analisa alguns dados de vocês que a gente consegue o acesso via Training Peaks, mas mais importante do que o dado, a gente tem sempre falado muito a respeito aqui, é como vocês se conectam conosco para a gente entender, olho no olho, se realmente você tá com tesão de treinar ou se você tá, puta, cara, tô assim já pela tampa, não tô com vontade de treinar. Então, a primeira reflexão que eu faço aqui para vocês, antes de ir para esse segundo slide aqui, que, enfim, é uma apresentação breve, mais um bate-papo com vocês para a gente dar início a essa preparação, é que vocês reflitam para entender o que vocês querem ser quando vocês cruzarem aquela linha de chegada no ano que vem. E às vezes, pessoal, vários de vocês têm que tirar o pé agora, ao invés do final do ano, e vários de vocês aqui, enfim, a grande maioria, já descansou. E aí, a gente tem uma coisa muito interessante. Essa época do ano ela é convidativa para a gente fazer merda, principalmente. É, pensando em questão de equilíbrio de peso corporal, às vezes, né, vai se dar ao luxo de tomar um drink aqui e ali. Pessoal, a gente é sempre muito a favor ao equilíbrio, mas o esporte, o esporte, o esporte ele
ele traz aí para nós um preço um pouco alto. Então, principalmente para vocês que querem sim se superar no ano que vem, é o que a gente fala sempre, ano após ano. Quer ir bem no próximo ano, chega leve, treinando bem até o Natal do ano anterior, ou seja, até o Natal desse ano que está acabando. Vamos tentar, minimamente, manter uma condição disciplinar com relação à rotina. E quando a gente fala de números cabalísticos e etc., eu não escondo mais de ninguém isso, né? Poxa, eu fui buscar, enfim, também uma troca com outros treinadores aí já há mais de um ano, e que também gasto lá meu dinheirinho com mentoria. E toda vez que eu pergunto pro Joel Filio a respeito sobre o que né, o que que eu posso entender de cada atleta, quando eu tenho um desafio e vocês trazem desafios complexos para nós, ele sempre volta com a seguinte frase, o famoso The Basics. Treinar de maneira inteligente, comer de maneira inteligente e dormir de maneira inteligente. Isso aqui é trivial para a gente atingir a consistência que a gente necessita, olhando para esse sucesso, né, em prova. Porque o que a gente quer daqui até o Ironman é que o atleta esteja saudável, sem adoecer e sem uma lesão. E para isso, a gente tem que entender qual que é o contexto atual e onde a gente vai chegar lá na frente. Bom, o que que a gente fala aqui, então, entrando um pouquinho mais a respeito disso? Desculpa se tá um pouquinho pequeno aqui, tá? Ah, mas o objetivo, daqui basicamente até março e não de janeiro, a gente precisa construir essa famosa base. E aí a base, pessoal, para os atletas mais experimentados, a gente tem um período menor. E logo em seguida, esse atleta mais experimentado, ele entra no período específico, ou seja, ele fica a maior parte do tempo da periodização é, fazendo algumas coisas próximo ao Race Pace. Ele vai desenvolvendo a tal da durabilidade que muitos de vocês já escutaram falar, que é o quê? Resistir a intensidades mais altas numa linha temporal. É como se a gente quisesse fazer o seguinte: vamos dobrar o tempo que a gente fez no meio Ironman para o full Ironman, tá? Então, o período específico, ele constrói isso. E cada bloco da periodização, ele visa corrigir alguns erros desse bloco seguinte. Então, é por isso que a gente fala de build, né? Então, a gente está construindo, né, esse formato para que o atleta se sinta cada vez mais completo. Quando a gente sai ali de março, pessoal, a gente já encontra as provas, né, B e C, e aí é onde moram alguns perigos. Por quê? Existem algumas distrações que vocês acabam acometendo, principalmente com mídia social. Galera, assim, treinar para Ironman, não tem personal best. Pelo contrário, vocês têm ali um range que vocês têm que seguir de X a X mais um e possivelmente vocês têm que buscar o piso, galera. O maior erro, né, nesse preparo aqui é a gente querer se testar o tempo todo para de repente trabalhar nossa autoconfiança. E eu estava discutindo, inclusive, hoje com um atleta sobre motivação extrínseca e intrínseca. O processo de se preparar para um Ironman, ele mexe muito com isso, tá? Então, a gente quer se provar o tempo todo que a gente é capaz. E, na verdade, a gente está desenvolvendo o tal do respeito em relação à prova. Tem um certo medo, tem um certo temor ali daquilo que possa acontecer. Vocês passam semanas fazendo conta, olhando para a categoria e etc. Mas é muito mais sólido se vocês passam a se unir entre vocês, a fazerem algo realmente próspero dentro daquilo que a gente constrói aqui na Unity, tá? Então, a partir de hoje, pessoal, a gente já tem que ter um olhar de qual atleta cada um de vocês querem ser ali no 31 de maio do ano que vem, tá? Lembrando, nós temos vários de vocês largando no Internacional, largando no mesmo dia 70.3 Curitiba. Logo depois a gente tem Long Distance Pirassununga, GP Extreme, né, umas datas próximas ali. E a gente tem também 70.3 Brasília.
tá? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para cada uma dessas provas? A gente está falando de provas com características totalmente distintas. O que mais se assemelha à nossa prova-alvo, que é o Ironman, por exemplo, é Brasília, ou de repente Pirassununga. Quando a gente olha para esse aspecto do 70,3 Curitiba, que é uma prova nova, a gente já fala de um ganho de altimetria exacerbado, bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. Mas é uma prova que nos prepara não só emocionalmente, mas também fisiologicamente. Ou seja, o ambiente competitivo vai fazer com que vocês, atletas, acabem errando ou até se testando antes daquilo que a gente tem necessidade de realmente, né, enfim, performar. Então, sempre entendam que a performance ela não vai acontecer na prova B ou prova C. Isso é teste, tá? E aonde que isso, cara, acaba pegando muito para vocês? Nas últimas 8 semanas. Então, quando a gente faz uma conta inversa, imaginem o seguinte: adoraria ficar falando bonito aqui para vocês sobre período de base, período específico, pré-competitivo, competitivo, período transitório, até vai ter alguma coisa aqui a respeito disso. Mas na vida do atleta amador, a gente tem que olhar para um outro aspecto, porque isso é um trabalho nosso aqui quando a gente fala de técnica, né? Ou seja, o que está por detrás da periodização. E esse call é justamente para vocês entenderem o que vai acontecer na vida de vocês, principalmente para os iniciantes aí, no sentido de estar indo para o primeiro Ironman, o que acontece de março, aliás, segunda quinzena de março até a prova, até o dia 31. Por quê? Geralmente, vocês fazem a escadinha e passam ali pelos 70,3. E para quem é a primeira vez, que para quem está debutando, quando falta 8 semanas, é tudo novo para vocês. É onde vocês vão trabalhar ali um alto volume no final de semana, que geralmente é onde vocês têm mais tempo, tá? E acaba mudando, porque quando você vem de um 70,3, você pode ter treinado ali, sei lá, num sábado 4 horas, 3 horas de bike e 1 hora de corrida, né? Fazendo uma suposição aqui. Mas quando a gente fala de fazer um Ironman, a grande maioria de vocês precisa da longa duração para trabalhar não só o aspecto fisiológico, mas nessa época do ano, principalmente o aspecto emocional e uma coisa que vocês têm que acertar desde já, o famoso train the gut. Ou seja, a gente tem que olhar para um prisma onde como vai estar a nutrição de vocês quando a gente começa a colocar aqui o aspecto do, puta, o meu corpo responde muito bem na intensidade de Z2 por 3 horas. Depois eu não sei o que acontece, eu perco minhas forças e, sei lá, perco potência e minha corrida é uma merda. Pessoal, não é para vocês imaginar que isso vai acontecer faltando 8 semanas. 8 semanas vocês têm que estar com o alicerce pronto. Então, por isso, eu volto pro dia 1. Dia 1 é hoje, galera. Muitos de vocês já até falaram, puta, começou já pra mim. Tá? Eu trombei atletas aí que falaram, não, semana passada, cara, o Ironman começou pra mim. Não, legal. E esse grau de excitação é algo que também vocês têm que tomar cuidado ao longo desse trecho, né, dessa rodovia, porque muito demais vivenciar o Ironman se tornam chatos para quem tá fora, né, para família, enfim, enfim, trabalho e etc. Mas se vocês também trabalharem de maneira muito desleixada, vocês deixam de praticar a disciplina, vocês deixam de estar na prova. Eu vou dar um exemplo, né? Eu ando meio empolgado. Hoje, na pista, alguns de vocês acho que estavam lá, eu conversei com vocês e, assim, a gente tem avisado de semana a semana sobre o horário da pista. A pista começa 10 para 6. Então, o aquecimento começa 10 para 6. Logo, vocês têm que chegar antes. E aí, poxa, enfim, toda quarta-feira é a mesma coisa, né? Eu tive que ser o chatão hoje e eu fiz a seguinte pergunta, porque muitos já chegaram, o aquecimento já tinha terminado. Eu fiz a pergunta, né? Quem aqui quer ir bem em prova? Obviamente que todo mundo quer ir bem. E a grande maioria levantou a mão, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta: vocês chegariam faltando 3 minutos para largar em uma prova? Né? E todo mundo me olhou assim, dando risada, obviamente que não. E assim, pessoal, ali eu estou falando de vários níveis de atleta. Desde um atleta que começou o esporte agora, que está se descobrindo, desde atletas mais avançados. Só que Ironman é guerra.
Ironman não tem meio termo, galera. Eu brinco, né? Ironman é Ironman e meio é meio. A história é muito diferente aqui. Então, cara, se vocês errarem, e aí eu falo isso, obviamente, para quem já fez, aí se torna um pouco repetitivo, até peço desculpa, mas se vocês errarem essa rotina, se vocês deixarem serem vencidos aí por qualquer pensamento negativo que possa tirar vocês do foco, vocês se distanciam cada vez mais da prova. Porque, como diria um amigo aí, o Iron Man foi feito para dar errado, galera. É o tempo todo tentando provar para vocês que vocês não são capazes. E aí, quando a gente tenta trazer um call, poxa, em novembro, para falar de uma prova que é em maio do ano que vem, é porque eu tenho muita preocupação, junto com os outros coaches, de vocês fazerem a prova da vida de vocês. Porque, bom, de maneira pessoal, eu acho que pro PA, pro Will, pro Fábio, também mexe. É uma prova que mexe muito com a gente, galera. A gente tem, né, o Ironman enraizado, né? Puta, eu tive a alegria de fazer quatro, puta, fui feliz demais quando eu fiz. Os meninos também já fizeram Ironman, então, né? E acho que o Will vai fazer agora, né, Will? Teu primeiro, na verdade, certo? Tá na escuta aí, Will? Tô, só não tava conseguindo tirar do mudo aqui. É isso Ma- mesmo, vai ser meu primeiro Iron Man. Já treinei uma galerinha aí pro Iron Man, mas vai ser o meu primeiro, minha estreia. Animal, animal, animal. E a gente dá um puta apoio pro Will fazer. O ano passado o PA fez. Ele sabe muito bem também o apoio que eu, porra, dei para ele fazer a prova. Então, assim, vai ser muito especial, né, esse sentimento da gente poder estar junto de vocês, principalmente aí pro Will que está treinando também para a prova, porque é uma prova que ensina muito sobre vários parâmetros, né, principalmente quando a gente faz associação à nossa vida, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala aqui, né, voltando à estrutura, pessoal, prova-alvo, Ironman, prova B é 70,3 e prova C Internacional de Santos ou GP Extreme, tá? Então, assim, não pensem aqui, vou fazer Brasília que eu preciso pegar a vaga, que eu quero fazer o sub XYZ e etc. Se você está indo para uma prova pensando no sub XYZ, você está esquecendo do principal propósito que te move dentro desse esporte, que é o que te move. O que internamente o esporte representa na vida de vocês? O Ironman mexe muito com isso, galera, né? E mexe com a gente que é treinador. Então, se você tem sua meta, beleza, escreve, fixa isso, fala com o seu treinador. E aqui, pessoal, eu gosto muito de salientar uma coisa com vocês, que é algo que, assim, a gente já pratica isso há um bom tempo. Pessoal que, enfim, conhece a gente também da antiga assessoria, a gente sempre falou isso. Boca fechada não entra mosquito. É, A gente acredita muito no poder da internalização dos nossos sonhos e de como a gente pode executar isso e, de certa forma, cara, é construir no escuro, é sofrer, é cacete, né? Então, não precisa abrir a boca sobre o que vocês querem para ninguém. Cuidado com isso, tá? Bom, aqui só uma passada, depois eu mando isso para vocês, tá? Então, na verdade, não é em janeiro, mas a gente já começa agora. Daqui até março, a gente precisa construir essa base sólida quando a gente fala de predominância aeróbia. A gente precisa melhorar esse endurance de vocês ainda mais. A gente trabalha todas as outras variáveis, como potência, força, velocidade, agora no período de base, e depois a gente vai refinando isso. Nesse momento de base, pessoal, quando a gente fala de swim, bike, run, a natação ela ainda está em dia. Mas quando a gente chegar aqui, ó, março, abril, maio, a natação de vocês perde técnica. Vocês passam a se sentir mais cansados. Vocês não conseguem mais executar aquele gesto motor de maneira mais técnica, de maneira mais tendo ali economia de movimento. Então vira uma natação chata, principalmente aqui para quem não nada, tá? E aí isso desmotiva vocês. Então já estou avisando, para quem se desmotiva com a natação, vocês vão se desmotivar muito aqui de março até quase a prova. Quando faltarem uns 10 dias, 15 dias, a gente seca um pouquinho dos volumes de corrida e ciclismo. E aí vocês passam a se sentir melhor, mais recuperados, vocês passam a executar esse gesto
melhorado, tá? Então, fiquem super tranquilos, é passageira essa fase da natação, tá? Bueno, bom, quando a gente fala de volume horário, todo mundo pergunta, quanto que eu treino, etc e tal, blá, blá, blá. Pessoal, tem atleta, inclusive avançado, que já treinou 16, 18 horas e meteu sub 9 horas no Ironman Floripa. Como tem atletas que já meteram também puta, sub 9 horas fazendo 25 horas na semana. Isso varia de acordo com a individualidade de vocês. O iniciante aqui da tela não quer dizer que é o debutante, mas pode ser que seja o iniciante quando a gente tem um olhar mais crítico para a fisiologia. É um cara que às vezes não desenvolveu muito bem essa maturidade biológica e a gente vê oportunidade, poxa, de tracionar esse atleta ao longo dos anos. Tá? Então, de novo, quem é o atleta que a gente tem na mão hoje? E esse mesmo atleta, daqui 5 anos, como estará? Eu tenho participado de vários fóruns para falar de longevidade. Na verdade, vou aprender, né? E aí eu percebi que muito se fala em longevidade, pensando em viver anos, 100 anos, etc. Mas aonde a gente mexe, que é longevidade no esporte de endurance, isso pouco se fala, né? A gente tem que ter esse prisma quando, quando a gente fala o seguinte: vários de vocês aqui, sei lá, estão com 30, 40 anos. Pô, como é que eu vou estar com 60 anos? Hoje eu falei com um colega que tá entrando na Unity, ele mora em Fortaleza. Ele começou basicamente na mesma época que eu. E é um cara super low profile, mas ele já é na categoria 65 anos. Ele começou próximo de 40 anos. Olha que interessante. Ele começou a nadar com 40 anos. Mas é um cara que falou assim: Ronaldo, ó, eu sou um cara raiz, mas de maneira humilde ele falou: eu não sei mexer em Zwift. Eu, cara, tenho medo de pedalar em rodovia, mas, cara, eu treino, eu não falho um treino. Eu não tenho Instagram, viu? Ele falou assim, né? Eu não tenho Instagram. Eu falei, pô, que ótimo, cara. Então você é um cara completo, você não precisa disso. Eu perguntei, você sabe ler um dado de frequência cardíaca? Sabe ler um dado de potência? Você sabe associar essa percepção de esforço? Galera, é isso que a gente precisa. Apenas isso, tá? Maravilha. Então, quando a gente olha na nossa linguagem, a gente está falando o seguinte, estava falando também mais cedo contra o atleta. Alguns de vocês, a gente faz a seguinte análise. TSS, que é a carga de treino derivada de volume e intensidade, como foi o comportamento médio semanal da temporada anterior, e a gente percebe como que a gente pode acrescentar 7, 10, 12% de TSS médio semanal para a mesma época do ano. Então, é uma pergunta que todos nós coaches a gente faz, e aí TSS global, mas muitas vezes eu posso ter aqui um atleta que tem uma necessidade especial no ciclismo, outro que vai ter uma necessidade especial na corrida. É como a gente compõe esse TSS, tudo bem? Que aí resulta no famoso CTL, tá? Isso aqui, pessoal, não vou ficar falando muito a respeito disso, vocês já estão cansados de entender, mas o que é interessante? É, a gente tem percebido que um CTL ok para fazer uma prova de Ironman, desde um nível avançado a um intermediário, ele está beirando ali 120, 140. Isso é um CTL ok, né? Então, como que a gente aumenta esse CTL? O CTL ele mede também consistência de vocês, né? Consistência de maneira inteligente. Não adianta a gente ter um treino aí de, putz, é 1 hora de corrida leve, o cara vai lá e faz 2 horas de corrida na pancada. Porque aquilo que era previsto de uma recuperação de 24 horas vai se tornar 72 horas. E a vida continua no dia seguinte, né? Outra coisa que vocês acabam errando muito, mas muito, é a gente fala de sessões duplas de treino para a gente promover uma coisa chamada de biogênese mitocondrial. Bonito, né? Falei bonito agora. Essa biogênese mitocondrial, ela se dá, pessoal, basicamente quando eu boto uma carga ou um efeito agudo no atleta por 2 períodos. Ou seja, é como se a cada 12 horas esse atleta sofresse uma inflamação no corpo e a gente passa 11 horas recuperando. A grosso modo é isso. A gente aumenta de tamanho e a gente multiplica essa organela.
A gente melhora a nossa capacidade de oxigênio, a gente melhora a nossa endurance. A grosso modo, a gente tem isso. Mas a gente tem melhor capilarização sanguínea, a gente promove recrutamento muscular de fibras que possivelmente estavam inativas. Então, tudo isso promove ganhos no atleta de endurance. Mas, novamente, se o atleta quebra essa rotina a cada 12 horas, e aí ele vai lá e faz tudo à noite, no dia seguinte não tem jeito, pessoal. Principalmente quando faltam ali 8 semanas. Se vocês quebram essa rotina, o dia seguinte não adianta compensar. Isso no triatlo não existe, principalmente para Ironman, tá, pessoal? Perder o treino é treino perdido. Vamos lá, beleza? Agora, puta, tem alguma coisa que possa fazer? Puta, meu, ó, tive um problema pessoal aqui, etc. Obviamente, a gente vai apoiar vocês, a gente tem que fazer essa alteração, principalmente quando a gente percebe que um aspecto emocional está abalado por qualquer motivo que seja, profissional, pessoal. E, de novo, faltando 8 semanas, sensibilidade emocional, ela fica abalada. E até arrepio que eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quem já passou por isso sabe. Tem treino, galera. Vocês vão terminar. Vocês vão. E quem é, enfim, religioso, eu sou e eu falo para vocês. Você agradece a Deus, cara. Você olha para cima e você fala, ô seu Deus, enfim, a saúde que você tem. Porque você começa a entrar no treino desacreditado. Você fala, meu, hoje acho que eu tenho 2 horas e meia, puta, 1 hora e 40 não vou conseguir nem chegar lá. E aí quando você termina, você fala assim, puta que pariu, muito obrigado. Mexe tanto com a gente que a gente chega a se emocionar sozinho. Vários de vocês estão me escutando, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? E isso, para mim, é a energia que mais transforma um atleta. É o ápice da Unity junto com vocês nessa conexão que a gente busca. Por isso que o Iron Man mexe muito com a gente. E a gente coroa isso lá no dia 31, tá? Já falei um pouquinho aqui sobre isso, tá? Espero ver só verdinho no TP. Já falei também sobre característica de prova C e B. E, bom, aqui é a regra de ouro. Se precisar sacrificar vocês é, nessa prova B ou C, sacrificar chegando cansado, sacrificar às vezes não fazendo a prova inteira, porque às vezes vai estar com uma dor X, Y, Z, a gente vai fazer, a gente vai intervir, tá bom? O que que a gente busca fazer nas provas é, B e C? A gente busca testar logística, testar transição, equipamento, validar estratégia de nutrição, a gente busca praticar o ambiente competitivo para gerenciar situações de improviso e para a gente principalmente ganhar confiança. Vamos lá, sobre a natação aqui. Pessoal, vou deixar até o PA falar, eu nem combinei com ele. PA, comenta um pouquinho sobre o trabalho da natação e como que você enxerga isso no dia da prova. Por favor. Boa noite aí, pessoal. Obrigado, Roy, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente poder alinhar com vocês aí com tanta antecedência vários pontos, né, que podem fazer aí uma grande diferença na preparação de vocês. E claro, até por eu vir um pouco mais da natação, eu acho que eu posso contribuir bastante dentro desse processo aí junto com vocês, até porque talvez a natação seja aí a pedrinha no sapato de uma grande maioria, né, dos atletas, mas muito mais do que isso, eu acho também é muito como vocês encaram, né, os treinos de natação e as oportunidades que vocês têm de treinar, principalmente a realidade de águas abertas, né? A gente estava discutindo isso no início da semana, inclusive. A gente está num momento de transição, principalmente para vocês aí que estão visando o Ironman 2026. E eu acho que agora, por exemplo, seria um ótimo momento para quem tem dificuldade, para quem até é um pouco mais inseguro, ou às vezes até para quem busca o algo a mais, poder nadar, inclusive, mais em águas abertas. As temperaturas agora começam a melhorar. Quem é de São Paulo tem uma puta oportunidade na EV de ter uma estrutura fantástica aí todo sábado e domingo.
Então eu acho que é um momento que vocês podem usufruir mais da natação e principalmente da natação em águas abertas, porque vocês estão menos cansados, vocês conseguem aí, às vezes até trabalhar um volume um pouquinho maior nos treinos de natação nesse período, para ganhar até uma base técnica e aeróbia maior. E, consequentemente, isso lá na frente vai fazer a diferença, porque na hora que chegar nessas últimas 8 semanas, o cansaço de vocês é tão grande que, sem dúvida nenhuma, o primeiro treino que vocês vão, às vezes, abortar é a musculação e o segundo é a natação, né? Ou então, às vezes, vocês vão diminuir o volume da natação, ou às vezes colocar um material para só cumprir o treino de natação. Então, né, até um conselho que eu dou para vocês, se vocês realmente, né, querem ter um conforto maior na etapa de natação no Ironman no próximo ano, se dediquem um pouco mais, não só nos treinos de natação, né, nas próximas semanas, nos próximos 2, 3 meses, mas principalmente nos treinos de águas abertas, porque águas abertas é prática, galera. Quanto mais vocês vivenciarem, quanto mais vocês estiverem expostos ali em águas abertas, mais vocês vão ganhando bagagem, mais vocês vão conseguindo ter ajustes técnicos, né? Porque é uma outra modalidade. Natação em piscina e natação em águas abertas são modalidades diferentes. E ao contrário da bike e da corrida, o ambiente onde vocês treinam a natação é muito distinto do ambiente que vocês vão enfrentar na prova. Então procurem ter um pouco mais de atenção nisso e não deixem para fazer isso lá na frente, né? E outro detalhe super importante, já procurem determinar o quanto antes o equipamento que vocês vão usar na etapa de natação. Então, quem vai trocar de roupa de borracha, se vai usar roupa com manga, sem manga, se sente muito frio, pouco frio, óculos que às vezes já vai utilizar, qual que é o modelo, se vai usar duas toucas ou não, já começa a treinar isso, porque lá na frente isso vai fazer bastante diferença. Quanto mais vocês conseguirem antecipar isso e já padronizar, isso vai ter um efeito muito positivo para vocês na hora que vocês chegarem ali nas semanas finais e até mesmo lá no dia da prova. Porque é assustador para nós treinadores vocês chegarem lá no treino na quinta, na sexta-feira ou até no sábado em Floripa, e aí, né, vocês perguntam: e aí, eu vou com a roupa com manga ou sem manga? Eu vou com óculos espelhado ou óculos transparente? Eu vou com duas toucas? O que que você acha? E aí, galera, a probabilidade de dar o M grande, né? No Uhum. Ironman, o M grande da natação é muito grande, porque, pô, fica muito em cima e vocês não treinarem isso dificulta bastante. Então, eu acho que é uma oportunidade gigante, né, para vocês aí nesse período de se entregar um pouco mais, se dedicar um pouco mais à natação, aos treinos de natação, mas principalmente às águas abertas, né? Então, por exemplo, né, um exemplo bem prático, no último sábado, a gente estava na EV e aí tinham mais ou menos ali 20, 25 atletas no treino e somente 7 atletas nadaram, fizeram a natação, né, ali em águas abertas. E é um lugar que a gente tem uma puta oportunidade de usufruir pra caramba e que vocês podem ali utilizar todo final de semana e que pode contribuir muito para vocês. E a gente não está falando dos extremos, né? O cara que é iniciante, que tem medo, que é inseguro, ou, né, o cara que busca uma alta performance. Eu acho que quem realmente quer, principalmente, executar uma boa prova num contexto geral, precisa sim ter uma atenção e uma dedicação grande à etapa de natação, porque é um efeito cascata. Quanto mais bem condicionados tecnicamente, fisicamente vocês estiverem na natação, mais inteiros e mais rápidos, né? Claro, vocês vão sair da água e aí vão conseguir pedalar de forma mais eficiente, mais econômica e vão correr consequentemente melhor. Então pensem nisso assim, e a gente, né, claro, está super à disposição para ajudar e montar estratégias para vocês aí, para que esse realmente planejamento seja executado com bastante precisão.
Boa, boa, coach. Isso aí, maravilha. É, Will, nada, viu, Will? Nada. Maravilha. Então, aqui eu já falei também, né? Tem um exemplo aqui. Depois disso aqui eu mando para vocês, mais para a gente desenhou aqui algumas ideias, enfim, de maneira muito simples e prática, basicamente para vocês entenderem como funciona isso, né? Então, quanto maior o nível do atleta, mais vezes, de repente, vale o atleta cair na água para ter essa condição de melhorar a sensibilidade no meio aquático, né? A gente costuma falar isso, né, PA? Ao invés de nadar aí duas vezes grandes volumes, pô, nada três, quatro com volumes menores, você está sempre em contato com a água, está sempre desenvolvendo técnica, principalmente na natação aí, tá bom? Muito bom, muito bom. É, a gente consegue também observar, esse slide só me trouxe algumas lembranças, embora eu já falei algumas coisas e o PA também. Na fase crítica, vocês acabam deixando de nadar. E a natação é a modalidade que mais a maioria de vocês odeiam, e vocês falam assim, cara, tô muito cansado, não vou nadar não. Ou então o PA matou a pau, não, eu vou nadar sim, mas vou meter o flutuadorzinho aqui, né? Deixa eu pegar o flutuador. Ah, não, não tá legal, vou pegar o palmar. Pô, aí palmar, flutuador, bermudoping, o que mais vocês querem? Pessoal, precisa sim ter um trabalho adequado. Para quem nada no Guissiga, a gente já falou, vai seguir lá o que o Guissiga passa, mas para quem não nada, e pô, vai seguir nossos treinos aqui, pô, atenção com isso. Não se entreguem, né, mediante ao cansaço. Vai que a gente fala que é o coração do Ironman. Por quê? Olha que interessante. A gente tem a natação ditando o volume horário próximo de 8 a, de repente, 12% do tempo total. Bike a gente está falando de 48% a 52% do tempo total. E aí o restante, né, 30, 40% aí sendo, aliás, 35 a 40% sendo corrida. Cada modalidade te gera um estresse diferente. Então, para nós, a gente já sabe também, né, os famosos, entre aspas, erro do Training Peaks, que um TSS de natação é diferente de um TSS do ciclismo, que é diferente de um TSS da corrida, né? Da natação até a corrida, a gente está falando de algo que possivelmente não vá necessitar de um longo espaço de recuperação. Na bike já é um espaço mediano, dependendo da carga sofrida, e na corrida é uma tensão especial. A corrida sempre vai ser o esporte que mais lesiona o triatleta, tá? E aí, quando a gente se trata de um Ironman, a gente precisa progredir volume com responsabilidade. E aí, alguns de vocês estão como? Cara, me coloca volume, quero correr 2 horas já, puta, meu longo, não sei o quê, papapá. Calma. Vai ter momento certo para isso. Se a gente adianta alguns processos da periodização, nós deixamos de ganhar lá na frente, né? E aí não serve de nada, tá bom? É o seguinte, natação é técnica, o ciclismo, muito, uma vertente voltada ali para prática de ganho de força, né? E a corrida é um mix de ambos, pensando nessas variáveis macros, técnica e força. Bom, pessoal, a novidade aqui, simples e objetiva, a gente vai passar a ter 2 pontos em Romeiros. Por quê? A gente vê uma necessidade em relação a isso, porque vários de vocês, a gente monta a tenda lá no Bike OK, e vocês saem lá do quilômetro 48, né? A gente se sente, né, falando aqui de São Paulo, a gente se sente um pouco mal quando a gente olha para esse cenário, e vários de vocês, a gente vai apresentar um treino teoricamente novo para a grande maioria, e para quem não está aqui, a gente também vai capacitar a mesma estrutura de treino, né, pensada. O momento que a gente tem para subir e descer, vamos falar assim, o momento que a gente tem que praticar esse ganho de força é daqui até o início de março, vamos falar grosso modo. Então, tem alguns que vão ficar 10 semanas, outros vão passar 16 semanas trabalhando esse ganho de força. E aí, já olhando para algumas lições aprendidas, que a gente teve Mundial de Kona, Marbella, poxa, Nice,
e entre outros que são provas difíceis, vários de vocês precisam melhorar a descida. E em Romeiros, que é aqui, pelo menos aqui em São Paulo, trazendo um pouco dessa elucidação, a gente vai usar do quilômetro 48 até o Tira-Saia. Alguns de vocês estavam acostumados a fazer hill raps no Tira-Saia. A minha única crítica, que eu acho que é um puta treino, é o fator segurança. Por quê? O número de adeptos cresceu, os atletas não se respeitam, o carro não respeita o atleta, a moto não respeita o atleta não respeita a moto, então virou uma bagunça. Então, primeiro de tudo, a gente quer sim ganhar força, a gente quer essa consolidação para os famosos longões, antes de começar a gente ir para o plano e realmente treinar o race pace, né, nesse período mais específico. Mas sempre lembrando, segurança em primeiro lugar. E aí a gente não é esse sábado, mas esse sábado a gente já vai fazer um esquema de homologação. A gente vai montar a estrutura lá no centro de Pirapora, que é na parte plana. Então, quem vem lá do quilômetro 48 vai ter a tenda Unity ali. E aí, cara, a gente vai poder atender vocês ali. A gente vai estar bem na meiuca ali, né? Próximo ali do posto que vocês cruzam ali e tal. Então, assim, ali vai ser um cenário onde a gente vai poder abastecer vocês, a gente vai poder olhar vocês. Obviamente, a gente vai estar de carro para lá e para cá, né? Possivelmente um coach ou outro também pedalando ali com vocês. E a gente vai ter, sim, olhando para a nossa iniciação dentro da Unity, um outro ponto lá no Bike OK que possivelmente vai fazer o trecho Bike OK até o portal, tá? Maravilha. Bom, a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, acho que para bike serve a mesma coisa. Só um ponto aqui para vocês entenderem como que a gente cresce, né? O CTL. A gente está aqui falando, pessoal, sobre bike. Bike é um dos principais fatores. Depois eu vou mandar um dado muito interessante para vocês, mas bike é um dos principais fatores que, que tem associação com maior CTL. Por quê? Né, a gente passa a pedalar aí 50, 60% do tempo desse volume semanal e às vezes até anual, né? Então, eu costumo falar o seguinte: o corredor que vira triatleta e ele faz uma prova de triatlon correndo mal, ele não correu mal, ele pedalou mal. Só para fixar aqui um pouco da ideia de como é que funciona o ciclismo no Ironman. O ciclismo é um elo entre o que o PA falou, que é a natação, entre a finalização, que é a corrida. A gente aqui deseja para todos vocês, no dia 31 que vocês coloquem o pé no chão como se vocês não tivessem nadado e pedalado. Essa é a ideia, tá bom? Bom, a corrida é onde tudo é decidido. Vamos lá, o que que a gente tem observado? Até baixei um artigo para ler, que ele fala, os caras juntaram os principais fatores, né? É um artigo novo, dessas filosofadas que a gente entra em algumas rodas, fala, pô, mas por que que tá caindo tanto tempo, né? Os caras fizeram uma analogia sobre tecnologia, cara, a parte de nutrição avançou demais e conhecimento científico, né? Como é que o conhecimento está sendo hoje oferecido, né? Com a internet, com esse intercâmbio entre treinadores, etc. Pessoal, a gente vê, né, que nem na Fórmula 1, quem foi do mundo automotivo, assim como eu, a tecnologia acontece na Fórmula 1. Então, tudo que fica mais rápido, tudo que é de bom, segurança, enfim, economia, vem lá da Fórmula 1 para depois vir para os carros comuns, né, os carros aqui de zonas urbanas. O que acontece no profissional, ele vem depois para o amador. E aí, o que que a gente está vendo no profissional? A gente passou pela fase onde existia bom nadador, e esse bom nadador também pedalava bem. Ele abriu um puta gap dos bons corredores. A era ali do Craig Alexander, que ele vinha lá de trás, quem vai lembrar, né? Recentemente, vamos chamar da história mais recente aí, ele tirava 20 minutos na corrida do Chris Lieto, que era um americano. Do nada apareceu o Sebastian Kienle naquela pancada que ele deu no 70.3 de Las Vegas e deixou todo mundo falando. Quem não conhece a história, pô, pesquisa aí no YouTube. Ele passou os caras a, sei lá, 60 por hora, os caras estavam a 35 por hora, assim. Foi um negócio bizarro, com um pratão gigante, cara, enfim, mudou essa questão do triatlo. Hoje, a gente vê os noruegueses junto com os belgas puxando uma frente
muito mais próxima de uma dinâmica de 70,3 no Ironman e de um olímpico para um 73 do que qualquer outra coisa. Então a gente está falando dessa conquista, dessa melhora do metabolismo, onde a gente vê lá, né? Ah, fulano comeu 270 gramas de carboidrato por hora. Ditlev, inclusive tem um artigo dele. Ele mostra, ele come 270 gramas de carboidrato em cima da bike. Né? Ele é uma usina de energia, mas é o Ditlev. Isso não serve para vocês. Né? Ah, fulano está comendo 160 gramas, vou testar. Vamos lá. De agora em diante, todos vocês têm que ter uma nutricionista se vocês não têm, e vocês precisam caprichar nisso. Porque se vocês treinarem bonitinho e vocês estiverem com a corrida afiada, uma das coisas que pode dar ruim é a alimentação. E a alimentação, para um Ironman, ela não é só durante, é aquilo que vocês comem antes. Ou seja, às vezes se alimentou mal na semana da prova, já cagou o Ironman, tá? Então a corrida, ela é decisiva. Ela é decisiva baseada naquilo que você colocou de intenção, seja na intensidade ou na intenção da ingesta. A gente tem que chegar muito bem treinado. Vocês que estão indo pela primeira vez para um Ironman, atenção, precisa estar com a digestão muito bem desenvolvida. Vocês têm até março para decidir isso, fazer testes. Março, aí meado de março, abril e maio, acabou, não tem mais teste. Tudo bem? Beleza? Beleza? Mesma ideia, base, construção, picos de volume, tapering. Bom? Regra de ouro aqui, que é muito, muito, muito legal. É muito melhor chegar 5% menos treinado na corrida do que 1% lesionado. É uma frase que eu peguei do Alex Huntington, não lembro agora, é um cara do trail. Então, o trail, se o atleta ele não treina muito bem, um aspecto complementar fora da terra, né, fora da corrida, ele cria, infelizmente, uma condição de lesão crônica. E aí vale a pena sempre pensar que muitas vezes, quando a gente fala assim, cara, não vai correr essa semana, vamos poupar o que você está com dor, vai para o transporte. Às vezes você está realmente sim chegando menos treinado, mas é muito melhor do que você chegar na dúvida, que chegar com uma lesão. E a corrida mexe muito com a gente em relação a isso, tá? Pessoal, musculação. A gente tá para trazer algumas novidades com relação a isso. A gente vai pegar no pé de vocês para que vocês se protejam, para que vocês se blindem. Não existe atleta de endurance que, puta, vai bem sem musculação. Isso é a coisa do passado, a coisa lá que eu cansei de fazer merda também, né? Quando eu era atleta ali. Então a musculação, pessoal, ela é a base de toda essa construção do Swim Bike Run. Ah, mas eu chego muito cansado para treinar. Pessoal, quando a gente tira a musculação, a mágica acontece, eu garanto para vocês, tá? Aqui só um slide mais exemplar do que isso, né? Enfim, a gente acaba trabalhando. De novo aqui, como que vai ser construída a musculação, tá bom? Pois eu mando isso para vocês, só para a gente não ficar tão repetitivo. Ah, só uma coisa aqui. Musculação. 2 musculações por semana já resolve, puta, N problemas. O que a gente pede para vocês? Musculação de segunda e quarta, ou segunda e quinta, ou terça e quinta. Jamais fazer a musculação na sexta, que antecede o longo. Aí vocês realmente não vão render. Se estiver lá em Romeiros, então, na primeira subida, vocês já voltam para trás, já. Vem com a bike pinando ali, já volta na cambalhota. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Beleza, 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 beleza. Ah, para quem não faz musculação, pessoal, vocês vão passar por um período de adaptação que vai doer demais, cara. A musculação ela machuca no início, mas depois vocês se adaptam e, enfim, é onde a mágica acontece. Maravilha. Bom, só para a gente falar um pouquinho mais sobre encaixando a rotina. Eu falei no início dessa apresentação que seria muito relevante se vocês tivessem um olhar
principalmente para a semana de prova, e vocês já organizassem o que que vai ser a semana de prova de vocês. Para quando tá a passagem, quando vocês chegam, aonde vocês ficam, o que que vocês vão comer, qual que é o suplemento que vocês vão levar, quem que vai com vocês, quem que não vai, qual que é a roupa que tem que estar pronta. Isso pensando na prova. Agora sim, tem um desafio pessoal que vai ser próximo. Aliás, tem uma viagem, puta, que vai pegar ali. Cara, se organiza, vê um hotel para você treinar. Comecem a pensar nessa logística de complexidade próxima à prova. Quanto mais próxima à prova, a tensão de vocês aumenta. E aí vocês perdem raciocínio lógico. Vocês vão mais na emoção. E muitas vezes é um período que vocês estão sensíveis, vocês não conseguem responder tão bem quanto a isso, tá? Bom, aqui um pouco do resumo, né? A gente vai trabalhar a individualidade de vocês, a gente vai trabalhar sim o que que a gente chama de especificidade, e a gente vai sempre bater na seguinte tecla: não esqueçam as últimas 8 semanas, tá? Eu vou pausar aqui, vou voltar aqui para vocês, vou deixar aberto para que vocês façam perguntas, porque também está chegando a 1 hora de apresentação. Por favor, sintam-se à vontade. Ninguém tem dúvida, estou empolgado, hein, coach? Orra, gastei saliva, hein, de ontem para hoje. Ronan, Manda! Levi, E aí, Levi. Levi? Bem, não só você falou até da natação, né, com o Gui, eu vi você soltando um videozinho juntos, tal. Acho que tem uma boa parte da turma aqui, alguns que treinam com o Gui, como eu treino. E a gente sabe que tem intensidades de volume que vão subindo, alguns tentam se virar até com treino dobrado lá no Gui para tentar manter a metragem que tem e tal. A gente vai conseguir para esse ciclo alinhar com o Gui, porque no Gui tem, né, uma batelada lá, tem cento e tantas pessoas nadando, e de repente tem 20 espalhados que estão nesse plano juntos aqui para o IEM. A gente consegue acertar com o Guide eventualmente, fazer treinos diferentes, separar umas raias para a turma que vai fazer mais volume. Vocês estão vendo isso? Tipo, a gente segue com o Gui e vai cair nessa esteira junto com o que você está planejando, é isso? É isso, é isso. A Boa. gente teve uma conversa muito boa com o Gui, né? Que a gente até soltou o videozinho lá. O que que acontece? E aí, se colocando no lugar do Gui. Hoje, pessoal, vocês vão lá, aí de repente tem lá na planilha, são 2.000 metros. E o Gui fala assim: galera, hoje é 4 pau. Traz aí um monte de coisa, enfim, palmar, blá, blá, blá. E aí você sai no meio, isso pro treinador, puta, pega mal. E aí ele se sente mal com isso. Não, pô, seu atleta tá saindo no meio lá. é, o que que a gente tá alinhando com ele? E eu deixei muito claro uma coisa, eu vou deixar alinhado aqui com vocês. Recentemente chegou uma atleta para mim que ela ia fazer a 14 bis. E ele indicou, Clarissa, tudo bem? Que vocês conhecem aí. Eu cheguei para ele de maneira humilde, eu falei, Gui, a Clarissa, quando a gente fala de interdisciplinaridade, o Gui tá no comando, porque é uma prova de natação, tudo bem? Então, o que que eu fiz? Eu suportei a planilha da Clarissa para que acontecesse realmente de fato a natação, para que ela saísse ganhando. E aí, o que que nós estamos alinhando com o Gui é que vão haver alguns períodos, por exemplo, que vocês podem se ir nadar lá de domingo. Mas vai ter período que a gente fala assim, Gui, não dá. Não dá para colocar 6 pau no domingo, quando o atleta, na famosa 8 semanas faltando, que isso só tende a prejudicar. Lembrando, a natação, ela é muito importante, mas a gente tem que trabalhar num pensamento de priorização, e ela representa 8 10% do tempo total. Então, a gente tem que usar isso de maneira bastante alinhada. A gente tem sim reuniões agora periódicas com o Gui, tá, Levi? Possivelmente, ou eu, ou o PA, ou o Will, enfim, a gente está aqui conversando. A gente vai estar próximo de vocês em algum momento
para começar a tracionar essa natação junto do Gui, principalmente pensando em correção, pensando em técnica, tá? Tem algumas coisas muito legais que está rolando ali dessa nossa conversa com ele. Mas o que eu também, né, queria colocar é que assim, nesse período que o PA citou, a gente está super alinhado com o Gui. Gui, usa aí. Pode colocar sim, realmente aquilo que você acredita, né, melhorar o atleta na natação. Mas olha, eu tô de olho aqui e eu sou o gerente desse atleta. Se esse atleta reclamar um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu vou ter que falar com você, não é para levar mal e tá tudo certo. Não tem, sabe, Levi, assim, porque realmente, e o Gui sabe, é muito difícil de você atacar a individualidade, né, para 200 pessoas ali que estão nadando, etc. Mas, pelo outro lado, é muito legal o que o Gui Siga está fazendo, porque ele está promovendo a motivação de atletas que não gostavam de nadar, né? Então, isso para mim é super válido. A gente traz notícias sobre isso. Que mais que temos aí? Pacu, quantos quilos você precisa perder? Desculpa, é Luiz Diniz, pessoal, vocês não conhecem. Cara, você é muito foda, hein, velho? Sacanagem me jogar nessa fogueira aí, Não, hein, velho. não, você sabe por que que eu te Ah, joguei? mas você Porque, tem que porque eu respeitar o gordinho, acredito. hein, velho? Não, 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 não. Ô, sem brincadeira, cara. Sabe por que que eu perguntei pra você? Porque você é um cara muito disciplinado. A hora que você coloca o negócio na cabeça, eu sei que você seca. E essa Não, eu provocação que eu vou. faço pra você é porque a gente tá em novembro. Sim, sim. Eu já tô programado aí pra perder pelo menos uns 5, né, velho? Ah, o saco de arroz, o famoso saco de arroz, né, Rô? Tem que perder. Tá pregado. Ô, Levi, eu vou aproveitar a sua pergunta, eu vou pegar o gancho aí, cara. Esse ano, a gente fez a periodização lá com o Gui, né, e tal. E, cara, ele fez um esquema bem legal. Ele tava colocando umas raias separadas para quem tava no Ironman. Então, assim, a gente caía um pouco antes das 6, 5h50, e nadava até 7h20, 7h30, sabe? Então dava para cumprir aí uns 4 pau. E, pô, foi bem legal, cara. Ele fazia uns treinos diferentes. O Fabinho fez um pouco disso também, a gente fez esse ano. E ele colocava os atletas, assim, de todas as assessorias que iam pro Ironman e ele passava um treino diferente. Agora, acho que com esse alinhamento aí que o pessoal da Unity, os treinadores fizeram, eu acho que vai ficar bem melhor ainda, né, cara? Então já tava bom, eu acho que agora vai melhorar porque vai rolar essa questão de, de saber que os treinadores estão acompanhando do outro lado também. E assim, ó, tem uma coisa que às vezes vocês ficam às cegas, que é, por exemplo, eu posso estar super alinhado com o Gui e o Gui com a gente. É, e aí, eu tenho falado muito sobre isso, tá, pessoal? Vocês se deixam levar. Ah, o puta HRV hoje tá uma merda. Vou nadei mal. Aí vocês falam assim, não, mas o volume foi alto. Ah, mas a intensidade foi Y. Pessoal, limiar fisiológico de vocês, ele anda para direita ou para esquerda. Na natação, então, cara, que vocês perdem técnica é um absurdo. Então, vocês são responsáveis pela execução. Se não está saindo 1,30 naquela série de natação que você tinha facilidade para fazer 1,30, tá saindo 1,38, tá bom, cara. No Ironman é cara a tapa. No Ironman é todo dia um pouquinho, tá? Uma vez eu escutei o português falando lá, o Sérgio Santos. Ele falava o seguinte, eu gostei desse exemplo. A diferença de treinar para prova curta é Ironman. Quando você está cansado de forma demasiada, numa prova curta é melhor dar off. Quando você está cansado de forma demasiada para treinar para um Ironman, vai. É um pouquinho por dia, pessoal, né? Isso eu faço uma associação, inclusive, para provas longas, maratona, e etc, tá? Então, a gente tem sempre que ter esse feeling e entender como é que esse aspecto emocional nos atrapalha e como que a gente pode jogar com isso. Se não tá saindo 1,30, tá bom, eu tô ali, eu vou cumprir com o programado. Ah, tá uma merda. O fulano aqui tá passando, eu sempre puxei ele na raia. E aí, pessoal, isso é uma coisa que é um ambiente sensacional, mas que vocês, quando vocês estiverem mal, sai na primeira turma, sai lá na turma 18ª, entende? Fica lá para trás, não tem problema vocês não estarem bem para puxar a raia.
A mesma coisa quando eu ver vocês na pista, não tá legal? Vira e mexe, o que que eu falo para vocês? Ô, vai lá para trás, vai lá para trás, beleza? Outra coisa que eu lembrei, rapidinho. Eu olhei para a Érica aqui e eu lembrei. Ó, pessoal, treinos baseados em frequência cardíaca. Vocês ficam loucos com a frequência cardíaca. Ó, vai começar as ondas de calor aqui no Brasil, né? Só em Manaus que nunca parou, viu, Érica? Mas assim, vai começar a onda de calor agora, Rafa. Vocês não vão correr como vocês estavam correndo antes. E vai ter teste em janeiro, vai ter teste ali em meados de março para abril, e tá tudo bem. Teste serve para a gente tirar uma foto de como é que vocês estão. Ó, vocês estão indo para Ironman, galera. Há 2 semanas atrás, me lembra aí o Will, o Fábio, acho que a gente chegou com a proposta de fazer um teste na pista. E tem muita gente que a gente está conhecendo. Eu fiz a seguinte pergunta, sei lá se eu joguei certo ou não, mas na hora eu falei assim, pessoal, olha, a gente teria um teste hoje. Quem quer fazer o teste, vem para esse lado aqui. E uma galera foi para esse lado. Quem não quer fazer o teste? Quer fazer. Pessoal, teste é um dos melhores momentos que a gente tem para a gente errar, a gente aprender, a gente sentir. E aí, muitas vezes, quando a gente faz uma relação de carga interna e externa, que é frequência cardíaca por pace, pode ser que não seja aquele fator que você está acostumado, que seria sensacional, mas ele está sendo construído. E aí, vocês que são mais macaco velho, por exemplo, vocês já sabem para onde vai isso. Ah, no calor, puta, eu vou fazer um teste de meia hora, vai dar 4,10 para 177 batimentos. Puta, quando tá um pouquinho melhor, eu consigo correr para 4 com uma frequência até um pouquinho mais baixa. E frequência cardíaca é muito sensível. Então, assim, ó, para a gente deixar esse parâmetro de corrida aqui muito bem alinhado. Toda vez que tiver um treino por frequência cardíaca, esquece pace, segue frequência cardíaca. O que a gente está querendo controlar aqui são adaptações energéticas barra metabólicas, ou então fazer sim uma promoção de um treino regenerativo. Porque eu garanto que você não vai se desgastar mais, não vai romper muita fibra, fazendo uma intensidade um pouquinho maior ali, tratando de uma carga mecânica, ou seja, mais impacto. Quando a gente fala para vocês assim, olha, agora vamos treinar por pace. O que que vocês fazem? Minha frequência está muito alta, minha frequência está muito alta. Mas cada momento vai se correlacionando. Por quê? Quando a gente chega naqueles picos lá, de novo, faltando 8 semanas, vai estar assim lá, 1 hora de natação, 4 horas de bike e 1 hora e meia de corrida. Porra, é um puta treino, né? Se a gente nadar na EV, não dá nem 3.000 para alguns atletas aí essa 1 hora, porque é uma água pesada, uma água chata. Então, quando a gente olha para esse prisma, a gente está querendo fazer o quê? Garantir que o Space está sendo construído e que vocês estão fazendo uma ingesta de carboidrato adequada e, principalmente, trabalhando aspectos emocionais na longa duração. Se eu colocar um teste logo depois, vocês não vão responder. E eu também não estou preocupado com o número absoluto. O teste, para mim, como treinador, para o PA, enfim, para os meninos, vai mostrar o seguinte: quanto esse cara está disposto? Às vezes vocês vão bater um puta número, vão ficar estável, falando assim, pô, que interessante. O cara tá mostrando uma fadiga aqui muito mais extenuante e o número absoluto do teste continua 300 watts. Opa, maravilha. Novamente falando sobre FTP agora, a gente tem um protocolo. Já é sabido que nem sempre a gente desconta 5%. Ora a gente vai descontar zero. Ora eu vou descontar 7%. Depende do contexto, depende do atleta. Depende do teste, como é que esse teste foi feito. Quando vocês não têm muita malícia com FTP, por exemplo, vocês começam muito passivo, quando falta 3 minutos, vocês estouram 100 watts assim a mais. Puta que pariu, pro ego é ótimo. Mas o teste é sempre o seguinte: começa forte e termina para a morte. É onde a gente fala assim, a frequência máxima, né, cardíaca, ela fica 5 batimentos próximo da média. É duro, cara. Tá? Só para a gente trazer um pouco de elucidação aqui do que espera vocês. Então, assim, alguns de vocês talvez até sofram algum teste agora no final do ano.
mas a grande maioria vai testar em janeiro. Se vocês fizerem o famoso arroz e feijão, vocês não vão sofrer tanto, né, de maneira pensando em autoconfiança nesse teste de janeiro. Mas eu já adianto, vai estar calor para dedéu. A gente precisa tirar essa foto. Estejam prontos. Depois de um tempo, outro teste. Estejam prontos. Estejam sempre praticando essa disciplina, horário, sabe? E estarem dentro da rotina de vocês. É duro pra cacete essa porra. Só que a gente tá aqui pra ajudar vocês e a gente vai fazer isso acontecer. Aliás, vocês sabem, já alugamos a nossa casa, que fica em frente ao campanário. A gente vai promover um monte de coisa legal lá, da mesma forma que a gente sempre fez, aonde a gente passou. E isso é para mim fantástico, que é onde eu quero realmente acolher vocês, família de vocês, pra gente promover uma puta festa no dia 31. Só que pra gente chegar lá bem, começou. Vambora. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Algum complemento, Will? PA? O Will até desligou a câmera, PA, porque ele tá agora se colocando na puta. Cara, vou ter que treinar. Né, Will? É tipo isso aí mesmo. Ah, vai A ser hora do que eu bateu caralho. no bumbum, não, vai ser legal. Vai Boa, ser legal. boa. Cara, Fabinho, sem complementos aí, você falou tudo. boa, boa. Fabinho e Fábio Alves. Ó, já vou avisar aqui, ó. Chamar na frente de todo mundo, Fábio Alves. Sai da pet. Vamos para Romeiros, cara. Quem tá só pedalando no plano tem que testar algo novo. Eu sei, às vezes ele não pode, tá, pessoal? Tô pegando no pé dele que eu vi o nome dele aqui, ele sabe disso. Mas Farei antes nada, de. não, pode deixar. Aê, garoto! Né? O Fábio Paiva tá querendo dar risada, viu, Fabinho? Mas assim, ó, estejam prontos para algumas mudanças, mas também estejam prontos para monotonia, porque o Iron Man, ele não tem, vamos reinventar a roda, mas algumas coisinhas a gente garante que a gente vai fazer diferente aí. Belezura? Ó, 9:10. Alguma pergunta aqui? Tranquilo? O pessoal só reclamou. Ha, 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 já estou emocionado, até arrepia. Ó, o Daniel Biagi, até arrepia, mano. O Biagi tá na prova já, ele tá maluco. Quantas semanas falta, Dani? 27, meu irmão. Aí, ó, 27. Boa, boa, isso aí, Dani. Ó, conto com vocês. Débora Borsato vai se inscrever hoje para o Ironman Floripa, depois dessa palestra, que ela estava com dúvida. E é isso aí. Estamos quase chegando a 90 atletas nessa prova, tá? Então a gente está indo com uma responsabilidade bastante grande também. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, pessoal. E obrigado aí pela confiança de vocês. Eu espero que vocês tenham uma excelente rota junto com a gente até essa prova e, enfim, e a continuação disso. Tamo junto. Belezura? Valeu, Rafa. Valeu, Levi. Will, Pacu, Érica, Valeu, Fabinho, tamo junto, gente. Coach PA, Tati. Valeu, Valeu, Alan. obrigada aí. Boa noite. Ju, valeu, Ju, coitado da Ju, tá dormindo. Eu Boa tô noite para Valeu, boa morta. você. noite. Valeu. Ó, boa noite, Vicente, pessoal todos aí que também tá de longe. Obrigado aí, Sandra, Robson. Vamos para cima, tá, pessoal? Abração para todos. Fiquem com Deus. Boa Valeu. Boa noite. noite aí, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Falou, valeu. Tchau, boa noite.